Hoje a gente está de volta para esclarecer mais dúvidas que os pacientes sempre têm sobre silicone aqui no nosso consultório. A gente falou de 5 no último vídeo e a gente vai repetir aqui e falar de mais 5. Então, se você já gostou do primeiro vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu vou falar aqui para aprender muito sobre silicone. Meu nome é Cadu Gazinelli e eu vou complementar tudo que você queria saber sobre silicone agora aqui no nosso canal. A gente já falou aqui muito sobre dúvidas que você pode ter em relação ao silicone. Você assistiu o primeiro vídeo, se você não assistiu, ele vai aparecer aqui agora um link para você clicar e ver esse vídeo. Então você vai assistir esse vídeo aqui, terminar de assistir e vai assistir o vídeo anterior se você ainda não assistiu e principalmente compartilha o vídeo anterior também com suas amigas. Elas vão poder aprender o mais importante nas 10 principais dúvidas que eu escuto aqui no meu consultório sobre o uso do silicone na cirurgia plástica. Então vamos lá. Dúvida número 6. O corpo pode rejeitar a prótese? Aqui eu acho que tem um problema muito importante em relação à nomenclatura, ou seja, esse nome rejeição é um nome que não existe na literatura médica. Então a gente ouve falar aí, fulana teve rejeição de prótese, teve que tirar a prótese porque rejeitou. Bom, a gente está falando de algumas alterações que podem acontecer durante a cirurgia, no pós-cirúrgico, que fazem com que a prótese não possa ser aceita pelo organismo da mulher. E aí a gente fala em rejeição. Mas não é a rejeição uma doença aí, rejeição de prótese. Esses pacientes, essa aqui, essa outra, teve rejeição de uma prótese. Não, a gente vai colocar tudo no mesmo pacote. Quando a paciente tem algum problema de incorporação da prótese, ou seja, quando ela tem um problema de aceitação ali no corpo dela, quando ela tem um problema de reação da prótese no organismo, todo mundo coloca isso no mesmo espaço, chamando isso de rejeição, mas não existe de verdade a rejeição. A gente tem que lembrar que tem algumas doenças. A principal delas, a contratura capsular, que é aquela onde a prótese é apertada pelo próprio corpo, que é considerada uma doença de uma reação que a gente não queria que tivesse a paciente com a prótese. Nesse caso, algumas pessoas chamam de rejeição. A gente ainda pode citar aí o seroma e também até infecção. São duas alterações que podem acontecer na prótese e que fazem com que haja necessidade, às vezes, até de retirar. Mas nesse caso não existe uma rejeição propriamente dita. Tem outras condições que aconteceram ali que causaram a necessidade da retirada de prótese. Então, uma coisa que eu quero que você saiba: não existe essa coisa de rejeição de prótese. Existem algumas doenças específicas, como a contratura capsular, o seroma, a infecção, que fazem com que o paciente precise retirar a prótese, e isso é considerado uma rejeição, porque foi necessário tirar essa prótese. E o mais importante disso tudo é lembrar que existe uma segurança alta para colocar uma prótese. Então, vários pacientes têm medo de colocar prótese exatamente pelo risco dessa rejeição, mas a gente vai tentar controlar tudo para diminuir o mínimo possível as suas alterações. Isso torna a cirurgia muito segura. Dúvida número 7. A prótese pode rodar? Uma prótese pode rodar sim, mas aqui é importante lembrar que a gente usa hoje um tipo de prótese que causa aderência aos tecidos que ficam em volta. Então vai ser formada aquela cápsula que a gente já falou, e essa prótese vai ficar relativamente grudada nessa cápsula. Se ela fica grudada, a chance dela sair da posição é muito pequena. O que a gente ouvia falar que algumas pacientes tinham a prótese rodada? Porque as próteses antigas elas eram lisas, e uma coisa lisa realmente desliza sobre a outra e acaba mudando de posição. Hoje a gente ainda tem aí próteses que rodam, saem da posição. Bom, na mama é muito raro mesmo. Às vezes a paciente tem um trauma muito importante, um acidente de carro, isso pode acontecer. Mas a gente observa ainda em próteses de glúteo, porque essas próteses também são próteses lisas. Então a gente praticamente não usa prótese lisa, pelo menos eu não uso, então a gente não tem essa rotação de prótese no pós-operatório. Pergunta número 8. Dá para deixar os dois lados iguaizinhos? Era o que eu queria, ó. Uai, vai ficar torto? Eu quero tudo igualzinho. Eu sempre brinco aqui no consultório que se Deus fez diferente, imagina eu, cirurgião plástico, bem pequenininho aqui, tentar fazer uma coisa igual. Então, quando você coloca silicone, o objetivo básico é colocar aquilo que já está na sua mama para frente.
Então, se você já tem diferença nas suas mamas e você coloca a mesma prótese dos dois lados, é claro que essa diferença vai continuar. A gente conversa muito aqui no consultório sobre isso, a gente explica desde o início a diferença do tórax de cada paciente para que você possa não perceber isso como uma coisa inesperada. Você já saiba que isso vai acontecer e que o resultado ele vai ser assimétrico. É importante não esquecer que você não gostava muito de olhar para sua mama antes de operada, porque você não achava ela muito bacana. Agora que você operou, você fica doida para olhar. Então você vai começar a olhar sutilezas que você não conseguia nem ver. Tem algumas pacientes aqui no consultório que eu falo com elas: você acha que a direita não é maior que a esquerda? Elas falam: eu nunca percebi isso. Mas a verdade é que depois da cirurgia elas conseguem enxergar isso claramente. Então, quando eu te explico antes, você observa que depois continua muito parecido. Igual não tem nada, a gente busca simetria. Se você operou com outro cirurgião e aí está com uma prótese um pouquinho mais alta que a outra, uma prótese mais para o lado que a outra, conversa com ele. Ele vai te mostrar a sua primeira foto e talvez isso seja determinante para você entender que aquele é o resultado possível para você. Pergunta número 9. Dá para usar gordura na mama em vez de prótese? Aí eu nem vou precisar colocar o silicone. A verdade é que o silicone é um corpo estranho. Olha, a gordura é do seu próprio corpo e é claro que eu gostaria muito de preencher sua mama só com a gordura. Só que a sua mama ela precisa de volume para ela não cair de uma hora para outra. Com a prótese, você garante que esse volume é praticamente o mesmo desde a hora que você colocou até nos próximos 5, 10 anos. Quando você coloca a gordura, não dá para garantir que esse volume vai ficar. Então, quando esse volume começa a diminuir com a absorção da gordura, essa mama vai cair e você não vai gostar do resultado. Diferente do bumbum, que tem uma pele boa e que pode ser preenchido de forma bem importante, a gente faz aqui muita limpoenxertia glútea. Na mama, a gente faz basicamente para preencher pequenos espaços que a gente pode achar que ficaram irregulares depois da colocação da prótese. Mas, em geral, eu não consigo ver a colocação de gordura simplesmente sem prótese para aumentar uma mama. Você vai perder uma parte dessa gordura e a sua mama vai cair. Mas eu quero tirar a prótese, eu vou ficar com o peito retinho. Hoje tem um movimento de explante que é significativo. E aqui a gente vai discutir as indicações. Tem algumas pacientes que conseguem enxergar que a prótese cria muitos problemas para elas e elas querem realmente retirar a prótese. O que eu acho que é importante é que elas não se iludam, que elas vão colocar gordura no lugar e que isso vai dar o mesmo resultado que elas já tinham agora sem a prótese. A prótese não pode ser substituída pela gordura, na minha visão. Alguns cirurgiões podem pensar o contrário. Então eu queria te dizer o seguinte: se você realmente vai tirar a sua prótese, você tem que acostumar com a ideia de ter uma mama muito pequena, principalmente se você tinha uma mama pequena já. Você vai conseguir algum volume com a gordura, mas realmente essa decisão é muito difícil de tomar e o resultado estético pode ser muito pobre, principalmente se você já colocou uma prótese há muito tempo e sua mama era muito pequena. A gente chegou na dúvida número 10. E se eu precisar tirar a prótese, o que acontece depois? Primeiro a gente tem que discutir por que causas a gente precisa tirar a prótese. A principal é a contratura capsular, que é aquele aperto que eu já falei aqui, que faz a cápsula sobre a prótese. Às vezes isso gera dor no paciente, deslocamento da prótese, e é um motivo muito importante para trocar essa prótese. Então você vai ter que tirar e às vezes você vai colocar no mesmo momento ou você vai tirar e colocar num outro momento. O caso mais específico é a infecção. Em casos de infecção, principalmente na prótese, vai chegar um momento que você vai precisar tirar a prótese. Esse cirurgião vai tirar a prótese e a camada ali dentro ela vai estar infectada. Vai demorar um tempo para que as bactérias elas realmente sejam mortas e para que você possa colocar uma nova prótese. Mas você vai conseguir colocar essa prótese, desde que você continue com o cirurgião. Então, às vezes é muito difícil, tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Se enganem não, gente. O cirurgião sofre tanto quanto o paciente. A gente também fica sem dormir pelo sofrimento de vocês. Às vezes acontece. Você vai com calma, a gente conversa muito, e na hora certa a gente resolve o problema e você fica com a mama que você sempre quis. A questão é paciência, acreditar no cirurgião e a gente vai chegar lá. Tanto eu quanto os outros cirurgiões, a gente dá muita assistência, por isso a gente vai chegar no resultado que a gente quer. Ah, mas se eu colocar de novo, vai acontecer de novo. Uma notícia muito boa que eu tenho para te dar é que se você tem um problema na prótese, a gente pode chegar aí por volta de 5 a 10% dos casos.
não é desprezível. Mas se você opera uma segunda vez, você vai entrar de novo nos 5 a 10% dos casos. Então, se você já é 5 a 10% e você tiver que chegar de novo nos 5 a 10%, poxa, é muito azar. Vai acontecer com algumas pacientes, mas o mais importante é que na segunda cirurgia a chance de dar errado ela diminui mais ainda. Então tem que confiar. Se você confia no seu cirurgião, ele está junto com você, os meus pacientes mesmo, estou sempre junto com elas, isso chega no momento certo, porque a chance de dar problema só vai diminuindo com o tempo. Tá tranquila? 10 coisas. Siga no vídeo anterior, siga agora nesse vídeo. Isso vai ser essencial para você colocar sua prótese. Então não esquece de assistir esses 2 vídeos e, é claro, o like é necessário que você gostou desse vídeo. E se você quiser ter vídeos sobre silicone, que é a coisa que eu mais falo aqui, você vai se inscrever no nosso canal, ativar o sininho também para receber os próximos vídeos. Combinado? Um abraço!